Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos. Estamos aqui com duas séries que estamos ministrando aqui no nosso canal, que é o Poder da Profecia e Integridade apesar de tudo. Esse é um trabalho que estamos aqui. Temos outra série para poder fazer, mas a gente, por conta do tempo, né? E já para fazer essas duas séries está difícil, né? Imagine botar mais uma, né? Então, eu ainda não posso ainda fazer mais séries, mas a gente está com o objetivo de montar, tem uma aí muito boa, que fala sobre a questão social da nossa social, do modo geral, e vai ser muito bom para todos nós, para a gente entendermos aí como é que está rodando esse mundo, como é que é a vida social desse mundo, como é que lidar com a vida social desse mundo, como encaixar a igreja nessa vida social do mundo. E nós vamos com esse objetivo aí, mas mais para frente a gente vai fazer isso aí. Deixa a gente elaborar o tempo aqui para a gente podermos trabalhar em cima disso aqui. Vamos lá! Hoje nós vamos para a nossa série Integridade apesar de tudo. Esse livro está complicado de comprar ele. Eu praticamente não lembro como eu comprei ele, essa é a verdade. Mas na minha vida é assim, né? Os livros chegam para poder me ajudar espiritualmente e eu automaticamente repasso essas bênçãos também para vocês também, do que eu tenho recebido aqui nesses trabalhos, esses comentários que eu tenho aqui em casa, né? Tenho aqui vários comentários, temos mais projetos para fazer. Vamos lá. A lição hoje é a lição 22. É a lição 22, né? O tema é Eu sei que o meu Redentor vive. Capítulo 19. Esse capítulo é magnífico, né? É um capítulo que podemos dizer que é um dos mais importantes do livro de Jó, né? Dos mais importantes do livro de Jó. Eu quero comentar sobre ele. Se caso o tempo ficar muito extenso para você assistir esse estudo, dê a pausa ou você cria um momento, uma oportunidade para que você possa, né, assistir ele com calma. Mas você pode dar pausa aqui e continuar. Vai estender um pouquinho hoje, tá? Vamos lá. A tradução. As palavras desse discurso são atribuídas a Jó como resposta ao que Bildade acabou de falar, nos quais ele se queixa contra o tratamento dos amigos, o tratamento recebido de Deus, o abandono pelos seus parentes e conhecidos. Agora vamos falar aqui sobre a resposta de Jó. Jó que tem, sabe, uns pontos muito importantes. Não é João, eu botei João aqui. É muito importante para poder a gente aprender algumas coisas, né? Vamos lá, vamos para o nosso comentário para a gente desenrolar isso aí, que o tempo hoje voa. Nesse diálogo, Jó apela para a compaixão de seus amigos, pois não há mais nada que ele possa falar que irá mudar a sua situação. Tudo que Jó podia fazer com seus amigos, para que eles pudessem se compadecer dele, entender ele, já foi feito. Então agora não tem mais o que falar. E às vezes a gente é assim, a gente procura, né? Sabe, ver, discutir, conversar, discutir, falo do bom sentido, para poder fazer as pessoas entenderem a nossa situação. Mas parece que tem pessoas que não entendem e não querem entender e procuram fazer como os três amigos que de Jó fizeram. Procuro mais levá-lo a um julgamento, estender se ele está assim, porque ele fez isso, porque fez aquilo. E Jó agora parou, não vou mais falar disso, não vai mudar nada mesmo. Tem coisa que se não vai mudar. Eu entendo uma coisa, é a mesma coisa discutir teologicamente, politicamente, futebol. Gente, toda vez que a gente vai discutir sobre isso, se não tem como criar, termos um consenso entre ambas as partes para discutir, para conversar, é melhor que não converse. É melhor assim, eu sou assim desse tipo. Vamos lá, número 1. O ponto número 1 aqui é uma queixa contra o tratamento dos amigos. Aqui, esse ponto está no versículo 1 até o versículo 5.
A primeira parte do discurso de Jó, nesse capítulo, é dirigida aos amigos como uma queixa acerca do modo como suas palavras o têm afligido profundamente. Jó estava sentido já, né, de tantas pancadas, de julgamento. Jó, ele, não, como nós falamos nas lições anteriores, Jó só queria entender por quê. Né, você fala, se eu saber que se eu fiz isso, tá tranquilo, tá de bom tamanho. Jó só queria saber isso só. Embora esses amigos buscavam consolar e condoer-se dele, Jó os faz saber que as suas palavras estão sendo um efeito contrário. Estão afligindo a sua alma. Aqui ele fala, né, no versículo 2, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras. E aqui na versão de hoje, ele fala assim, até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras. É triste, né? A gente vê isso como poderia tentar a compaixão, na verdade, a empatia, é condoer-se pela pessoa, é procurar entender a dor daquela pessoa e não julgar porque houve aquela dor. Vamos lá. Eis aqui uma grande lição que podemos aprender com esse cenário inicial do dilema de Jó. Precisamos sempre estar atentos aos efeitos que nossas palavras estão tendo na vida daqueles que pretendemos ajudar. Então, cuidado. Tem pessoas que vão ajudar outras pessoas, mas, sabe, infelizmente, falando palavras duras. Gente, eu sempre falei aqui, vou repetir. Nem todas as verdades têm que ser ditas. Nem tudo aquilo que eu penso que eu tenho que falar. Lembra de uma coisa? Do outro lado, tem pessoas passando por dificuldades. O que elas não querem nunca, por mais que elas erraram, você está assim porque você fez isso. Tudo bem, ele fez isso. Mas não é isso que as pessoas querem ouvir. Nem o que eu posso fazer para você sair dessa. Né? Ele está ciente de que ele errou. Ele está ciente de que ele passou por aquilo. Não é o caso de Jó aqui, exato. Mas tem coisas assim. Você quando vê alguém que está sofrendo ou está tendo consequências dos seus erros, nunca vá lá só, você está aqui por causa disso, rapaz. Se você não fizesse isso, não é isso que eles querem ouvir. Temos que ajudar as pessoas a sair das suas covas, aonde eles mesmos cavaram. Né? Então, vamos dar solução. Então, aqui para dar solução, tudo isso. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, né? E aí, como é que você faria? Você também queria ouvir também essas coisas? Então, situações que tem que ter os dois termos, né? Aqui, ainda nessa primeira parte, encontramos uma forte declaração de Jó admitindo o seu erro. Aqui no capítulo versículo 4 diz: se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Esse é o meu problema. Eu não tenho que ficar aí dando satisfação porque eu errei. Porque se eu errasse, o problema é meu. Só que as pessoas querem, de uma maneira, apontar um erro na pessoa. Até aquele que é um erro, não é para ser também apontado. A gente tem que parar com isso. Esse reconhecimento de pecados não parece contradizer a opinião que Deus tem a respeito do seu servo, mas contradizem muito a opinião que os amigos têm a seu respeito, ou seja, a ideia de que Jó era muito arrogante para admitir o seu erro. Gente, a pior coisa que tem é você ser julgado por algo que você não está fazendo. Ser julgado por algo que você não está fazendo. Então, isso é muito ruim, né? Porque às vezes a gente procura fazer algo, ou falar algo, ou pregar algo, ou ensinar algo, ou passar por alguma situação e a gente, na verdade, ainda se torna como arrogante, como uma pessoa egocêntrica, né? Então, é muito complicado, né? Aqui o termo hebraico, traduzido como erro, foi utilizado pela última vez no capítulo 6, versículo 24, né? Aí que ele fala, dá-me a entender o que eu tenho errado. Então, se eu errei, ele orou, eu quero que você me ajude, Senhor, né?
de que eu se eu errei ou não. Então, vamos voltar novamente, eu quero muito frisar sobre isso, é que às vezes a gente, que estamos de fora, e não na dor daquela pessoa, tende a querer a sempre estar por cima, nunca esteja. Vamos igualar essas pessoas, e compaixão é isso. Entendeu? E compaixão é justamente você se igualar àquela pessoa, entrar na mesma esfera, na mesma situação, circunstância, ou procurar estar ali dentro. Porque quando você entrar dentro dessa situação, dessa esfera onde está aquela pessoa, daquele problema que está aquela pessoa, pode ser uma coisa, a gente vai procurar ter quanto à solução, porque eu não estou ali, né, na evidência do problema, mas eu posso entrar nessa evidência de uma forma que eu, como eu sou de fora, eu posso pensar melhor do que está lá dentro, o que está lá vivendo exatamente o problema. A chave da questão. Quando você entra e você vive, você vai encontrar a solução. Aí você vai dar a solução para aquela pessoa. Não é julgar ela. Você está aqui por causa disso. Se você não fizesse isso, né? Não, não é isso que ninguém quer ouvir. Repito de novo, né? Vamos lá. Vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 é o versículo 6 até o 12, que o tema é uma queixa contra o tratamento recebido de Deus. Primeiramente, ele estava queixando do tratamento recebido pelos seus amigos. Agora ele queixa, no capítulo, do versículo 6 até o 12, sobre agora sobre que Deus, que ele entende que Deus está dando para ele, tratando ele. Nessa sessão, Jó inicia mais uma vez, a descrição do modo como ele percebe que Deus tem tratado ultimamente. Como já vimos, Jó está correto em identificar o seu Deus como grande responsável pelos seus sofrimentos, mas está errado em achar que Deus está irado com ele. Deus não está irado com ele, muito pelo contrário. Ele está muito orgulhoso do modo como o seu servo tem preservado firme nessa jornada dolorosa e injustificada. É natural, no caso de Jó aqui, achar que Deus está irado com ele. Mesmo porque também está lá aqueles 3 companheiros dele, aqueles 3 cidadãos, instigando ele a pensar assim também. E às vezes assim, né? A situação já está difícil. Pensa um pouquinho. Vamos agora colocar você no lugar dos amigos de Jó. Porque aqui nós estamos falando aqui dos dois lados. E é muito importante esse livro entender também dessa forma. Se você está vendo que alguém está lá naquela situação, então o que eu tenho que fazer é amenizar a dor dele e tirá-lo daquele problema sem precisar apontar alguma coisa que ele fez ou que está fazendo. Tá bom? Vamos lá. Todavia, Jó conta com a disposição da parte de Deus para ouvir qualquer coisa que ele tenha para dizer, e por isso ele refaz novamente uma sua descrição, de modo que, como ter percebido as ações de Deus em relação à sua vida. Vamos lá. Primeiramente, Deus é quem me oprimiu e me cercou. Verso 6 aqui, ele fala, então, saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Ele me criou uma armadilha, né? Aqui, deixa eu ver aqui, no verso 6, na linguagem de hoje, ele fala assim, olha, pois fique sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi ele que armou uma armadilha para me pegar. Ele me pegou. Então, para Jó, Deus criou toda essa situação para ele, né? Então, ele aqui reconhece que Deus é o autor de toda a situação e que ele é que está deixando ele passar por isso. De alguma forma, Jó não está aqui blasfemando contra Deus. Como nós falamos desde o início, o que Jó quer de Deus é justamente só isso. Saber por quê. A razão por quê. O que eu fiz? Me fala exatamente para eu consertar. Né?
Tem outra coisa, você está ali passando por uma coisa, pô, não é isso, estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu quero saber eu preciso consertar aonde está o meu erro. Onde foi o meu erro? Então esse é o ponto de partida que Jó queria entrar. Só que não tinha isso, né? A conversa lá de Satanás com Deus, né? Ali a conversa dos dois, não tinha nada a ver com o erro de Jó. Ao contrário, Deus justificou Jó, só está aqui meu servo, ele é íntegro, fiel, se dizia do mal, e assim vai por diante. Então, aqui nós temos, né, sabe que Jó tem a ideia, mas Deus não é assim. Mas é natural também entender que, como Jó entendeu, que, na verdade, Deus é o responsável. De alguma forma, ele não está errado. Só que a causa, a causa não é o problema, não é o erro de Jó, mas uma forma de teste, né? Vamos lá, 1002, verso 7 aqui. Deus não me responde mais. Isso aqui, rapaz, deixa eu ler aqui. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. E aqui, verso 7, deixa eu ler aqui. Aí Jó fala aqui na linguagem de hoje, né? Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Eu estou sem resposta. Deus não me responde. Não tem aquela coisa que você procura, vai procurando um jeito e os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses, os anos vão passando e Deus não nos dá nenhuma resposta. Deus não podia responder Jó. E às vezes Deus não pode responder você pela situação que você está vivendo agora. Tem coisas que nós não entendemos. Às vezes eu passo por situações que eu não entendo. Vivo situações que às vezes nos desbruçamos nisso e não sabemos por que está acontecendo tudo isso. Né? E às vezes eu paro um pouquinho, como nós estamos estudando aqui, isso está me ajudando muito, às vezes não justificar determinadas coisas, mas entender que tem situações que não se, às vezes se torna irreversível, ou não tem como mudar, não consigo mudar, tem como ter assim. Então, e o jeito é deixar prosseguir. Existe alguma coisa cogitada entre Deus e o mundo espiritual para poder, às vezes, permitir situações que passamos e assim por diante. Então, é preciso que você entenda. Aqui, o livro de Jó, como eu falei desde o início, é um livro muito importante para a nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã, porque ela nos ajuda a não justificar isso, justificar aquilo, mas entender, andar, sabe, sabendo que existe um Deus soberano, poderoso, que está acima de tudo, que tem o controle de tudo, inclusive das rédeas de Satanás. Satanás não tem esse poder que você pensa. Ele não tem o controle que você pensa. Ele está debaixo do poder de Deus, da soberania de Deus. Essa é uma certeza. E Jó, então ele não estava entendendo isso na íntegra, porque ele não sabia o que houve na conversa. Mas Deus não respondia, Deus não vai responder. Tem coisas que Deus não responde, porque ele não pode falar para você agora. Mais tarde, né, a gente vai ver isso, Deus respondendo para Jó. Vamos lá, número 3, letra C aqui. Ainda falando sobre o tratamento de Deus, né? Deus bloqueou todas as alternativas de saída para a sua situação. Verso 8. Deus me fechou o meu caminho. Não consigo passar. E nas minhas veredas, pois trevas. Eu não tenho onde caminhar. Está tudo fechado. Vou para cá, não tem solução. Entende? Já passou por isso? Vou para cá, não tem solução. Vou para frente, não consigo passar. Volto também, eu estou encurralado. Olha o que ele diz aqui Vamos ler a versão de hoje, a linguagem de hoje. NTLH. Deus fechou o meu caminho, um muro, de modo que não consigo passar.
Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Isto é, eu preciso de uma luz. Já se deparou numa escuridão no meio de um caminho? É assim que estava Jó e muitos de nós estamos. Fechados, presos, né? Não tem onde cair. E Jó estava fazendo, Deus fez isso comigo, Deus agora fechou tudo. Aqui o mais interessante nisso tudo é que ele entende que Deus tem o controle. É isso que é importante no livro de Jó. É isso que chama a atenção de Deus na vida de Jó. Que Jó ele entende que Deus tem o controle de tudo. Tanto que ele descreve isso aqui como realmente isso. Ele tem o controle, ele fechou, fazer o quê? Eu estou trancado. Vamos continuar. Deus despojou de sua. O Deus o despojou da sua honra. Agora, verso 9. Deixa eu mudar a página aqui agora. E aqui também, né? Aí ele fala: despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Isto é. Vamos ler aqui. Mais adiante nesse capítulo veremos os detalhes sobre isso. A gente vai ver isso mais tarde. Quando considerou essa afirmação, justamente no capítulo 29, versos 7 a 12, que descreve o papel proeminente de Jó em seus dias. É possível imaginar que a coroa aqui mencionada signifique mesmo uma posição administrativa de grande influência. Ele estava lá em cima. A honra. E agora que você é desonrado diante de uma sociedade, desonrado diante de pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse capítulo 27 de Jó. Eu queria compartilhar com você o verso 7 até o verso 12. Eu vou ler na linguagem de hoje, vai ficar mais legal, né? Que todos os que estão contra mim, os que são meus amigos, sejam castigados como maus e como perversos. Que a esperança não terá os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, eles não ouvirão os seus gritos, pois Deus não o alerta, não é a alegria deles. Eles nunca fizeram oração ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não é preciso, pois vocês todos viram isso. Então, por que é que fico dizendo bobagens? Aqui, mais uma vez, você entender, você pode ler isso com calma depois, que a nossa aula está um pouco meia dinâmica. E aqui Jó descreve o reconhecimento dele da soberania de Deus. Então, gente, tá aí, tá? Às vezes a gente perde a influência. Então, Jó tá aqui, eu perdi a minha honra. Eu estava lá como o melhor do Oriente, o mais rico, o mais conhecido. De repente, tudo vai de água abaixo. Perdi tudo, inclusive a minha honra. Deus tirou isso. Ele conhece que foi Deus que tirou. E Deus tira mesmo. Às vezes Deus nos faz isso para poder nos levar em algum lugar. A gente vai ver isso mais para frente. Ai, meu Deus do céu, dou para chegar ao 42 logo, né? Vamos lá, deixa eu ficar quieto porque eu fico aqui instigado, né? Mas a gente vai ver isso mais tarde, mais para frente. Letra E, que é a quinta, né? Deus arruinou a minha vida por completo. Verso 10 diz o seguinte: ao nome de todos os lados, eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Deus acabou com tudo na minha vida. Todos os lados. Aqui, ali, tudo que eu penso, estou arruinado. Estou ao chão. Totalmente, como diz a linguagem do meu amigo Silvio, né, um amigão nosso que nós temos aqui, que é: eu estou lascado em todos os lados. Estou lascado em todos os lados. Deus fez isso comigo, Deus me lascou todo. Aí no finalzinho diz o seguinte: a esperança que ele tinha quando as coisas iam bem foi arrancada por Deus. A sua esperança manifestada agora nasceu em meio à sua dor. Agora, o que resta para ele é dor.
Há um ditado que é muito interessante, né? Enquanto há vida, há esperança. Talvez seja esse a filosofia de Jó aqui. Eu vou continuar porque se Deus me colocou ainda vivo ainda, porque tem alguma coisa boa ainda para Deus fazer. Vamos lá, letra F, número 6, né? Deus irou-se inexplicavelmente contra mim. O verso 11. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Poxa, Deus já acabou comigo. Deus me arruinou. Deus acabou comigo. Então tá aqui. Algumas situações difíceis talvez de entender, mas Jó, ele procura entender isso. Oh, Deus fez tudo isso. De todas as reclamações de Jó, esta é a que mais foge da realidade, pois Deus não está irado com ele, nem tem como inimigo. Pelo contrário, Deus muito estima e tem como grande amigo. A primeira parte do verso inflamou contra mim, descreve a percepção de Jó tem de Deus. A segunda parte, que ele é o seu adversário, descreve a percepção de que Jó acha que Deus tem dele. Deus agora é meu adversário. É claro, gente, vamos parar um pouquinho dentro desta situação que estava ele. É natural Jó pensar assim, e Deus vai levando, Deus vai levando. E, ó, só em silêncio, sem comentar nada, né? Vamos lá, vamos para o nosso ponto 3 agora. São os 4 pontos, né? Eu queria fazer um negócio com vocês. Eu vou fazer aqui uma pausa, porque senão a gente vai estender aqui muito tempo. Eu queria ter uma pausa, a gente vai continuar na semana que vem, no verso 13 em diante, né? Reparou que o assunto aqui é bem longo. Então a gente vai fazer a segunda parte aqui. Então agora de 47 vai para 48, né? Fazer-se o quê? Né? Fazer-se o quê? Então, a aula 22, parte A, parte B, né? Parte B. Então vou colocar aqui 22A e 22B. Então eu vou deixar a mesma aula, mas dessa forma. Tá bom, meus queridos? Me perdoe, mas a gente vai estender isso para a semana que vem, né? Não vamos agora continuar aqui, porque o tempo já está agitado. A gente vai ficar 2 horas aqui, porque os demais assuntos são mais profundos. A gente precisa ponderar eles melhor, ok? Deus te abençoe e fique ligado aí. Tem a parte A, a parte 2 da lição 22, tá bom? Até a próxima aula. Agradeço pela sua atenção. Fique ligado. Tem muita coisa boa para aprendermos ainda. Deus abençoe.